Muito boa noite. Vamos para mais uma live maravilhosa, de muito conhecimento e aprendizado. Boa noite, Micaela. Hoje eu vou trazer um tema pesado, mas ao mesmo tempo eu vou... Boa noite, Edson. Vou trazer esse tema um pouco mais denso, né? Um pouco mais pesado, mas ao mesmo tempo de forma bem simplificada, tá? Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Só vou colocar aqui o tema. Você perdoaria? Não, como você lida com a traição? Como você lida, só um minutinho, tá? Com a traição. Já vamos começar. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Tudo bem aí? Como que você lida com a traição? O tema vai ser esse hoje. É um tema um pouco denso, um pouco pesado, mas que ao mesmo tempo eu vou trazer de uma forma muito simplificada, tá? E talvez essa forma simplificada de olhar para isso não seja a forma que nós estamos acostumados que nós aprendemos a olhar. A gente aprendeu a olhar para as questões com muita dor, com muito sofrimento, né? A gente aprendeu isso, a gente teve uma educação, né? E essa visão mais simplista, o que pode trazer? Pode trazer uma dúvida, né? Será que é isso? Né? Gente, eu vou desativar os comentários só para eu não me perder, tá? Porque se fica entrando ou não, gente, eu fico perdida aqui. Então, vou desativar, tá? Desativei os comentários só um pouquinho, daqui a pouco eu ativo de novo se vocês tiverem alguma pergunta. Porque o que eu quero? Eu quero trazer uma questão assim bem importante para mim, e eu acredito que para muitas pessoas, isso que eu acabei de falar. A gente tem essa visão muito simplista da vida, de tudo, né? Não. Eu vou trazer essa visão simplista da vida. E a gente não está acostumado com essa visão simplista. A gente cresceu acreditando e foi educado que tudo que é mais difícil é mais valioso, né? Então a gente vive buscando um problema em tudo. E essa visão, ela é mais simples. Mas para explicar isso, essa visão, eu preciso contar um pouquinho, rapidamente, de como foi a minha história com a religião, né? Eu cresci, a minha mãe, eu ia na igreja católica de vez em quando, mas quando eu tinha uns 6 anos, 6, 7, 8, até uns 10 anos, dos 6 aos 10, ela ia numa igreja evangélica, presbiteriana. E assim, eu era criança, ficava ali na escolinha dominical e aprendia pouca coisa, não lembro de muita coisa. Então aprendi alguma coisa e a minha mãe, ela falava que igreja é só que Deus que não existe nenhum santo, né? Que só existia Deus e Jesus, né? Nem Maria para ela existia. Então, eu cresci com essa visão muito limitada, né? E aquela coisa, Deus castiga, se você fizer isso, Deus castiga, Deus está vendo. Sempre colocando medo para que a gente se sinta culpado e gere uma punição. E isso é uma manipulação, né? Várias religiões, elas usam esse culpa, medo e punição. É o medo, né?
que te gera uma culpa, que gera uma punição. Então, o que acontece? Se eu não vou na igreja, eu sou culpada, eu me sinto culpada. Então, eu vou à igreja para não me sentir culpada. Então, olha só que horrível isso, né? Deus está vendo, Deus está sentindo, Ele sabe que você vai na igreja só para cumprir uma regra, um condicionamento social, de repente, tá? Então, eu vou falar bem rapidamente sobre isso. Faz uns 8 anos, eu comecei a buscar, a compreender, a entender outras, na verdade não faz 8 anos, faz mais tempo, a entender outras não religiões, outros tipos de estudar a espiritualidade, né? Porque a religião, o que eu entendi, são muitos dogmas, né? E para mim é mais pesado ainda. Então eu fui entender que essa coisa espiritual, o lado espiritual é você se curar, tá? É você viver a vida sim, viver com a sua verdade, né? Viver a sua verdade e não viver baseada no medo, tá? Peraí, calma que eu já vou falar tudo isso, eu vou explicar por que eu tô falando tudo isso, né? E aí, é muito estranho sem comentários. E aí, gente, então a gente vem aqui com um único objetivo de crescer e evoluir. E eu só cresço e evoluo aprendendo. Se eu ficasse a minha vida inteira, como eu fiquei quase a vida inteira, com um único aprendizado, né, daquilo que a minha mãe me ensinou, muito obrigada, eu agradeço, né? Mas se eu ficasse com o único aprendizado que a minha mãe me ensinou, eu estaria até agora na ignorância, né? Porque o maior inimigo do homem é a ignorância, é você não ter conhecimento. Quando a gente fica só com aquilo que você aprendeu, você fica muito limitado. E daí, quando eu aprendi que a gente vem aqui para crescer e evoluir, e que a gente já vem com uma bagagem, a gente já vem com uma bagagem de outras existências, né? Então, tudo que eu aprendi lá, eu trago para essa vida, né? Para essa existência. E tudo que eu não aprendi, eu trago também. Então, o que eu não aprendi lá, eu vou aprender agora. E tudo que eu aprendi aqui, eu levo para uma próxima. Então, eu venho na família certa. Eu atraio o pai e a mãe certo e as pessoas e as circunstâncias certas para o que eu vim fazer aqui. Então, essa questão de você achar que namoro, casamento é uma coisa maravilhosa, é um conto de fadas, é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Porque essas pessoas que entram na sua vida é só para ser um espelho para você olhar para as suas questões e purificar aqui, tá? Isso não significa que a gente não pode ter alguém, que a gente não pode viver um amor verdadeiro, não tem nada a ver, não significa isso. Eu só estou querendo que vocês entendam assim a verdade nua e crua, né? A que eu acredito, né? O que eu estou falando aqui é o que eu acredito. Então, para que vocês percebam assim que essa dor, né, que a gente carrega de repente da traição, da pessoa não dar atenção, de sempre atrair isso,
né, essa situação, de repente, eu sempre sou traída. É só uma questão do que você veio fazer aqui, né? Não é castigo de Deus, você atrai aquilo que você precisa para se purificar, tá? E é por isso que eu sempre falo para agradecer as pessoas que entram na sua vida, porque elas são muito importantes, que elas vão mostrar para você, através dela você vai ver o seu lado sombra, né? E vai poder iluminar, certo? Então, o que é importante? A gente, primeiro, se a gente tiver essa consciência, né, de que eu estou aqui para atrair a pessoa certa. Então, por exemplo, eu venho de um padrão de vibração de rejeição. Então, enquanto eu não tinha essa consciência, eu podia atrair pessoas que faziam eu me deparar, né, eu entrar em contato mais forte com essa sensação de rejeição, né? Então, a pessoa que vem num campo familiar da traição, ela vai atrair pessoas que traem ou ela vai trair. Para quê? Para ela olhar para isso e falar, poxa vida, o que está acontecendo? Por que eu atraio isso na minha vida? Né? E não ficar se debatendo, e não ficar aí morrendo, sofrendo. Não, vamos olhar para essa dor, gente. Não dá mais para deixar a dor, né, te invadir e você fingir que nada está acontecendo. E na visão das constelações, olha que interessante, né? Tudo se encaixa, né? Na visão das constelações, a gente respeita três ordens, as ordens do amor. Quando essas ordens são violadas, a nossa vida como um todo fica desequilibrada, tá? Então vamos falar primeiro da ordem da hierarquia. A hierarquia, se eu estou numa postura maior que o meu pai ou que a minha mãe, vou falar no meu caso que sou mulher, e vou falar do meu caso também, que era assim, se eu me sinto maior que a minha mãe, né, como eu sempre achei que eu era maior que ela, eu não tinha uma boa relação com ela, então eu não tomo a minha mãe, né? E é como se eu estivesse no lugar do meu pai, no lugar dela. Entende? Então é a ordem da hierarquia. Se eu não respeito, eu não tomo o feminino dela. E as minhas relações serão conturbadas, conflituosas. Dá para entender isso? Quando eu, numa relação, por exemplo, numa relação onde tem traição. Então, por exemplo, o filho, a filha viu o pai traindo, ouviu a mãe traindo, né? E a filha, por exemplo, a filha viu o pai traindo, o pai traía e todo mundo sabia. A filha, o que ela fez? Ficou com muita raiva do pai, né? E ela acaba ficando com raiva do pai. O que acontece? Ela não aceita esse pai. Então, é uma negação do masculino. Tá? Aí também causa desequilíbrio. Outra situação, outra ordem, a ordem do pertencimento. Olha só, o ser humano ele necessita pertencer a um sistema familiar. Depois do sistema familiar, na escola, né, na sociedade, ele necessita pertencer.
mas principalmente na origem, né? Que é a família, na família de origem, né? E aí, para pertencer, ele repete essas situações. Então, por exemplo, essa mesma filha que o pai traía, ela também traiu o marido. Ela também traiu o marido e se sentiu culpada. E numa sessão que ela me contou, ela disse que ela tinha mais raiva ainda do pai dela por ser igual ao pai. E só que agora ela não tinha só raiva do pai, ela tinha raiva dela também. Né? Então ela se sentia culpada e tinha raiva por ser parecida com o pai, por repetir o que o pai fez, sendo que ela recriminava. Então aquela questão do julgamento, né? Vocês percebem que essa questão do pertencimento, ela é tão enraizada que a pessoa faz sem estar consciente, né? Ela faz inconscientemente para pertencer. E isso, o julgamento é aquilo que eu já venho falando faz tempo, né? O julgamento, quando você julga seu pai, sua mãe, seja lá quem for, você vai atrair essa situação para você experienciar essa situação, para você viver essa situação. Né? É a mesma coisa que a gente fala, cuspiu para cima, caiu na testa, né? É isso. E aí tem a questão também do pertencimento, né? Então a gente vai fazer, a gente vai repetir, ou eu posso atrair alguém que me traia, né? Porque essa mesma pessoa, eu estou dando o mesmo exemplo, né? Essa mesma pessoa, a mãe era traída pelo pai, a filha se colocou no lugar da mãe. Olha como estava tudo fora do lugar, né? Cada um estava tudo fora de posição. A mãe, a filha que tinha raiva do pai que traía, né? Então ela se colocou no lugar da mãe. Então ela rejeitou o pai, né? Ela quebrou a hierarquia. E ela não quebrou no pertencimento porque ela repetiu o padrão, né? Ela repetiu aquilo que o pai dela fazia. E ela não aceitava essa história. Então, quando você não aceita, você repete até que isso seja curado. Né? E a mãe falava para ela o seguinte, a mãe falava assim, homem é assim, minha filha. Como que é? Eu até escrevi aqui. Homem é assim, minha filha. Tenha paciência. Homem é assim, minha filha, tenha paciência. Então imagina, né, geralmente, e se você olhar lá para trás, com certeza esse homem, que era o pai da menina, com certeza ele cresceu numa família que também tinha traição e que a mulher era submissa, omissa e aceitava, né? E acaba sendo, gente, uma coisa natural, normal dentro daquela família. Porque se a própria mãe falou isso para a filha, né? E o que acontece também nessa situação, quando a mulher, a menina no caso, vamos falar da menina, vou dar sempre esse exemplo. No caso, essa menina, quando ela não aceita como foi a história e ela quer, ela fica julgando pai e mãe, né? Ela tá quebrando algumas ordens do amor e atraindo mais disso para ela. E além de tudo, o que ela precisa fazer? Ela tem que olhar para essa questão e falar assim, poxa, a mãe dela aceitou essa situação. Então, o que acontece comigo quando eu vejo tudo isso? Eu olho para a situação e falo assim,
Os meus pais aceitaram, a minha mãe aceitou. O que eles viveram é problema deles. Eu não é da minha conta, eu sou filha. Eu olho para essa história e eu posso fazer diferente. Então, ao invés de você olhar com um olhar, no caso a pessoa nem está olhando, né? Ela simplesmente está repetindo. Mas quando você traz um olhar mais maduro, você se coloca no seu lugar de filha, compreende que o que eles vivem é um problema deles, e você olha para a situação e você não precisa mais repetir. Por quê? Porque você aceita, porque você entende, você compreende que você é filha e que eles são maiores e que não é da sua conta o que eles viveram. Quem tinha que ter feito alguma coisa era a mãe ou o pai, no caso, tá? E tem também a ordem do equilíbrio, né? Do dar e receber. Isso eu já falei aqui sobre isso, né? Essa é uma questão bem importante também. Quando o homem ou a mulher, vamos usar esse exemplo dessa menina. Imagina que essa menina ela está numa relação onde ela se doa demais, ela faz tudo pela pessoa. O outro se sente em débito, o outro se sente inferior. A pessoa que está dando, ela também se julga, inconsciente muitas vezes também, melhor, maior. Né? E como a gente vive, as leis do universo são todas equilibradas. Como a gente vive no caminho do meio, como a gente vive sempre buscando o equilíbrio, está desequilibrada essa situação, essa relação. Né? Quando eu me dou demais, o outro recebe muito, fica em débito. E aquele que está em crédito também acaba se sentindo prejudicado, porque ele está doando muito. É claro que é sempre querendo alguma coisa em troca, mas isso é outra coisa. Então esse outro que está em débito, ele vai buscar uma relação para que ele seja visto, para que ele seja valorizado. Tá? Então, olha que agora eu vou abrir os comentários. Se vocês tiverem algum interesse, alguma pergunta, tá? Então é isso. Então, quando a gente repete a história dos nossos pais, é porque a gente não aceita, né? Porque a gente não aceita como foi a história. A gente não aceita a nossa história. E uma parte minha fica presa. Entendeu? Fica presa. Essa parte, ela fica presa não só na questão da traição, qualquer outra questão que se repete na sua vida, é porque tem alguma coisa presa lá atrás. Ou por pertencimento, né? Ou por não aceitação. Então, por isso que é importante a gente olhar para a nossa história, conhecer a nossa história, né? É importante que a gente se interesse mais pela nossa vida do que pela vida do nosso vizinho, né? Por isso que eu falo que é tão importante que a gente ame se conhecer, ame a nossa história, mas para isso a gente precisa entender, compreender, né? Sair da ignorância. O pior inimigo do homem é a ignorância. Quando eu não tenho conhecimento, eu não conheço, como que eu vou mudar uma coisa que eu não conheço? Ou então, quando eu fico sempre com aquele conhecimento, eu não me abro para outras infinitas possibilidades que existem,
né? Imagina se eu ficasse lá só com aquilo que a minha mãe me ensinou, com todo amor ela me ensinou, né? Era aquilo que ela tinha conhecimento, essa questão de religião, né? Então eu ia estar aí, dando murro em ponto de faca, sofrendo. E quando você traz essa visão clara, verdadeira, simples, né? Que você atrai aquilo que você precisa, você para e pensa, fala, putz, espera aí. Então, cada pessoa que eu atraí na minha vida, graças a Deus, o que eu preciso olhar? Ao invés de você ficar aí jogada na BR, né? Vamos ver o que eu preciso olhar. Vamos encarar, né? Chega de ficar lá no sofrimento, no vitimismo, eu sou a coitada, ó vida, ó céus. Não dá mais não, gente. A gente tem um poder absoluto dentro de nós. Nós somos um poder tão grande, que a gente nem imagina. Mas não, a gente prefere ficar lá, ó, na lama, né? Se esfregando na lama, procurando problema em tudo, deixando o problema muito maior do que ele é, né? Então, aonde eu coloco o meu foco, ele se expande. Então, se eu tô com uma questão, ao invés de eu olhar para ele, eu fico olhando para minha dor, a dor vai aumentar, hein? E vai aumentar, e muito. Certo? Isso tudo que eu falei aqui, nessa questão de religião, da espiritualidade, é o que eu acredito hoje, né? Passei muitos e muitos anos da minha vida buscando. Eu tinha alguma coisa dentro de mim que falava, e eu vi em todo quanto é igreja. Sempre me convidavam e eu ia. Porque eu buscava algo mais. Eu não conseguia acreditar que a vida era só isso. Então eu estava sempre buscando alguma coisa, né, que fizesse sentido na vida, para a vida, viver. Por isso que é tão importante você conhecer outros estudos, outras culturas, né? Para você expandir mesmo e para você não ficar com uma só, tão fechado ali, né? E isso te dá entendimento. E quando você traz esse entendimento de que o que você veio fazer aqui é se curar, gente, o que a gente faz? Ó, vamos arregaçar as manguinhas aí e vamos embora. O que vai vir aí pra mim? Venha que eu tô aqui. Entendeu? Bate no peito. O que tem que vir aí pra mim? O que eu preciso olhar? O que tá me incomodando? O que não muda na minha vida? O que se repete na minha vida? Por que eu não saio do lugar? Por que eu atraio relacionamento tóxico? Por que quando eu atraio um relacionamento bom, eu acabo traindo? Né? Por que quando eu atraio um relacionamento bom, eu não consigo ficar com essa pessoa? Às vezes muitas vezes é uma questão de não merecimento. Então a gente precisa curar essas feridas do passado, traumas do passado, sabe? Deixar para lá o passado. Mas precisa curar. Não é só passar um mercúrio, nem sei se existe ainda mercúrio. Passar um mercúrio e deixar lá, não. Tem que curar, tem que se acolher, tem que olhar com verdade. Nossa, acabou a música, eu nem percebi. Tá? E aí eu quero deixar para vocês aqui algumas perguntas muito, muito importantes. Querem anotar? Para que vocês já vão compreendendo o que acontece, né? Por que você repete? Como era a relação dos seus pais? Sua mãe costumava falar mal do seu pai? Ou vice-versa? Ou seu pai costumava falar mal da sua mãe?
Um dos dois abandonou a família por outra pessoa, por outro amor? Ou um ou outro abandonou a família? Sempre houve traição na sua família? O que você cresceu ouvindo sobre relacionamento? O que você cresceu ouvindo? Independente se você foi criado pelos seus pais de origem, né, biológicos ou não. O que você cresceu ouvindo sobre relacionamento? O que você viu, ouviu, viveu, né, na sua infância? Porque isso traz muito do que você é hoje, as suas relações de hoje, né? Como eu sempre falo, assim, os pais, os nossos pais, eles repetem aquilo que eles aprenderam do pai deles, né? E os nossos pais repetem, e a gente acaba repetindo, é que nós somos uma versão melhorada deles. Sempre as gerações que vêm, elas são melhor, claro, porque elas já vêm mais evoluída, né? Porque se você olhar lá para trás, eles já deixaram muitas coisas melhores para nós. Então a gente vem um pouco melhor. Se a gente olha as crianças de agora, elas já vêm com com outro chip, né? Elas já são mais conscientes. Na própria escola, eles já ensinam sobre essa consciência da natureza, de preservar, né? Na minha época, não. Na minha época, não tô brincando, gente. Jogava papel para fora do carro, assim, pela janela do carro, jogava na rua. Era meio que natural. Horrível, né? Bom, tem alguma pergunta? Sempre via brigas e os meus relacionamentos hoje em dia têm bastante briga. É, é isso que acontece mesmo, né? É aquilo que eu falei no começo. A gente repete aquilo que a gente viu, viveu, vivenciou. E essa questão do pertencimento, gente, por isso que é muito importante, se você tem uma questão muito forte, fazer constelação, sabe? Porque a gente precisa fazer a ruptura desse pertencimento, né? Porque ele é muito enraizado. Então, se eu pertenço àquela família e aquela família e os meus pais, eles brigavam muito, eu não mereço ter um relacionamento em paz. Porque daí eu não vou. Eu sei que parece muita loucura isso. No começo eu achava que era muito louco essa questão do pertencimento, né? Mas hoje é tudo muito claro para mim. Então, por pertencimento, eu vou fazer igual. Eu vou repetir. Entende? E é inconsciente, porque ninguém quer repetir, né? Quantos e quantas mulheres têm um pai que bebe? Estou falando até da minha mãe. A minha mãe, o pai dela bebia, chegava em casa, arrumava confusão, né? Trabalhava, era um homem trabalhador, tal, mas bebia. Daí ela casou com meu pai, que também bebia, né? Depois meu pai parou, mas mesmo assim. Entende? Então a gente acaba repetindo, buscando aquele modelo, né? A gente busca no outro o mesmo modelo que nós somos criados. E aí o que acontece? Às vezes você atrai, muitas vezes você atrai aquilo que falta em você também, né? Às vezes você pode atrair alguém que tenha uma família mais estruturada, uma família com menos conflito. Para quê? Para essa pessoa, para você. Eu não falei que um é espelho do outro, né? Porque daí você que viveu, cresceu numa família de briga e tudo mais, quando você atrai uma pessoa que tem uma família mais estruturada, você vai olhar para essa pessoa e você vai, poxa, mas existe então, existe possibilidade de ter uma família
mais estruturada, né? Então, assim, é sempre um espelho do outro, um ajudando na cura do outro. E isso é maravilhoso. Então, por isso que a gente precisa respeitar. Em primeiro lugar, se respeitar. Em segundo lugar, respeitar o outro. Sabe? Agradecer porque o outro, ele é importante para nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E fazer fazer o que você tem que fazer, sabe? Cuidar da sua evolução, do seu aprendizado, aprendendo mais e mais e mais sobre você. Em primeiro lugar é sobre você. Você não salva ninguém antes de se salvar. É a máscara lá, quando você entra no avião. Todo mundo dá esse exemplo, mas é um exemplo assim, melhor que tem. Você entrou no avião, que eles falam, primeiro você põe a máscara em você, depois você vai ajudar o outro, não é? Então lembre-se sempre disso. Primeiro a máscara é em você, depois você ajuda o outro, tá? E essa questão assim também, eu entendo que é doloroso você ter crescer num ambiente de briga, crescer num ambiente onde você pode ter sido rejeitado, abandonada ou agredida, não sei. Todas essas questões, tá? Mas se você ficar presa nesse passado, olhando para ele, você vai perder muito tempo da sua vida, né? Porque você vai ficar presa ali, olhando para trás. E ali, sempre como vítima, né? Ah, porque isso foi... E aí você paralisa, porque o vitimismo, ele te paralisa. Você não ganha força, né? Você não tem força. Porque você... E aí aquilo vira um ciclo vicioso, né? Ah, eu não consigo mesmo, minha vida foi assim mesmo, nada dá certo pra mim, tudo dá errado na minha vida, né? E aí você não sai dali. Fica todos os chakras bloqueados, seu centro de energia bloqueado, né? Porque aí é quais são os sentimentos? De mágoa, de raiva, né? É isso aí. Tá bom? Quer fazer alguma pergunta? Sim. A única pessoa que pode fazer a mudança é a própria pessoa que está vivendo isso. Mas ninguém. Tá? Eu vou encerrando por hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Quarta-feira tem mais. Obrigada, Mica. Durma bem. Vai dando os seus passos, um passo por vez. Perceba quando você entra no vitimismo, que é melhor para você, tá bom? Boa noite, brigadão aí por vocês que ficaram aí e até quarta. Um beijo.